aí, estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui, começando aí mais um início de semana. Semana passada a gente aí meio que concluiu aí sobre a vinda da família real para o Brasil, né? E começamos agora um novo momento da nossa história aqui no Brasil. Nós estamos aí focados na nossa matéria do 8º ano aí na história do Brasil. Estudamos aí sobre as revoluções que aconteceu aqui no Brasil antes da vinda da família real para cá. Finalizamos semana passada sobre a vinda da família real, sobre a Revolução Pernambucana e estamos chegando então aqui com a nossa nova matéria hoje. Ainda hoje na nossa aula, vou fazer uma introdução para vocês aí sobre a primeira parte do primeiro reinado, que pega aí sobre o dia do fico, a independência do Brasil. Tenho certeza que vão gostar, essa matéria é muito fácil de compreensão e vai ser bem legal, tá bom? Mas na aula anterior, eu finalizei com vocês aí o nosso Hora da Revisão. Deixei algumas perguntinhas para vocês e é justamente o que eu vou dar a introdução para vocês aqui, logo depois da matéria, mas antes a gente vai começar a corrigir então nossa Hora da Revisão. Pega o caderno de vocês aí para a gente estar corrigindo junto, para vocês não perderem aí nenhum detalhe, porque essa semana tem simulado, essa semana nós temos aí simulado aberto e essa matéria provavelmente, claro, que vai cair no simulário de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta do Hora da Revisão foi essa aqui, ó. Por que a família real fugiu para o Brasil? Aí tinha as seguintes opções, ó. A mãe de Dom João morreu para conhecer o Brasil, Portugal não aceitou a imposição da França com bloqueio continental, ou com o naufrágio de Napoleão, ou a última opção, a Inglaterra então expulsaram. Qual que encaixa melhor aqui? Por que a família real veio fugida para o Brasil? Se você respondeu porque Portugal não aceitou o bloqueio continental, certíssimo, não tem como ser diferente, né? Portugal não quis aceitar o bloqueio continental imposto, né, em cima, né, a França em cima da Inglaterra, e acabou então que veio então a família real para cá. Então a resposta da número 1 é essa aqui, ok? Pergunta número 2, ó. Que país saiu ganhando economicamente com a abertura dos portos decretado por Dom João às nações amigas? Qual país que saiu ganhando aí? Inglaterra? Brasil? Portugal? Estados Unidos ou África? Qual país que saiu ganhando então com a abertura dos portos aí? Resposta certa então é a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha interesse, por isso que a Inglaterra ajudou e favoreceu então até o translado então da família real para o Brasil. Então a resposta certa então é a Inglaterra, ok? Próxima pergunta é um complete. Complete. Uma das primeiras mudanças culturais feitas por Dom João quando chegou aqui no Brasil foi a abertura dos... facinho, né? Portos, né? Que justamente a abertura dos portos às nações amigas para estar comercializando. Claro que foi as nações amigas e não qualquer país que Portugal fez essa abertura, essa brecha aí. Então, portos é a resposta certa, então, da número 3, que é o complete. Já a outra questão é uma questão aberta, né? O que foi a abertura dos portos? Foi justamente isso que eu acabei de explicar. Foi quando Dom João fez a abertura dos portos para que pudesse comercializar com outros países, principalmente a Inglaterra, né? Para que pudesse, então, a economia do Brasil pudesse, então, alavancar, pudesse crescer. Foi quando, então, teve essa abertura, então, para comercializar com outros países amigos, ok? E a outra pergunta, explique o que foi a Revolução Pernambucana, que a gente estudou na última aula, que foi aquela manifestação que aconteceu lá em Pernambuco, no qual eles queriam a independência, né, do Brasil com relação a Portugal. Eles não concordavam com as melhorias, com as regalias que o Dom João estava fazendo lá no Rio de Janeiro, esquecendo então os outros territórios. Aí foi aí que começou então um movimento dentro lá de Pernambuco, chamado Revolução Pernambucana, que foi apaziguado e acabou então aí, né, nesse conflito entre a corte portuguesa que estava no Brasil contra o território de Pernambuco aqui no Brasil, que fez então essa Revolução Pernambucana. Então, se você escreveu com suas palavras, do seu jeitinho também, tá correto aí, tá bom? Então tá corrigindo, né, o nosso Hora da Revisão, que eu passei para vocês então na aula anterior. E hoje, como eu disse para vocês, eu vou estar dando uma introdução, nosso início da matéria aí, que é sobre a independência do Brasil e um pouco sobre o primeiro reinado que teve aí como Dom Pedro I, o seu administrador aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, quando o Dom João volta para Portugal, né, quando começou então a revolta, né, a Revolução do Porto lá em Portugal, e isso fez com que ele então deixasse o filho dele no poder, que foi o Dom Pedro I.
Mas para a gente então aprender melhor, vou dar uma estaladinha de dedo aqui para nossa tela mudar e eu já volto explicando então para vocês sobre essa questão do primeiro reinado. Então vamos lá? 1, 2. Voltamos agora então aqui, de fato, com a tela mudada, toda modificada, num passe de mágica sobre essa introdução que eu quero fazer para vocês então do primeiro reinado. Então vamos lá, meninos. Como eu disse para vocês, na aula anterior, o Dom João VI vai voltar para Portugal. E é normalmente, né, quando acontecia na época das monarquias, um rei, quando ele sai, ele deixa o seu filho no poder. E foi isso que ele fez, ele deixou o seu filho no poder, que foi o Dom Pedro I, esse que está na foto aqui que eu trouxe para vocês. O Dom Pedro I veio a representar, né, a corte portuguesa aqui no Brasil, mas meio que ele foi um representante rebelde. Vocês vão perceber que ele meio que deu um pontapé aí para que o Brasil se tornasse independente referente a Portugal. E o pontapé que ele deu foi gradativamente, não foi do dia para a noite, igual muita gente imagina, não. Tudo teve aí um passo a passo. E eu vou contar para vocês aí como que foi esse passo a passo até chegar então na independência do Brasil. Então, só voltando aqui o outro slide, a monarquia no Brasil ela teve 3 passos e 3 processos. Teve o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Mas, Vânia, por que o período que Dom João VI entra aqui não conta? Porque, na verdade, não foi um reinado. Ele veio para cá fugido, estava aqui, né, ficou aqui no Brasil, fez as melhorias, igual a gente estudou, mas logo depois ele voltou para Portugal. Ele não era o rei do Brasil, ele era o rei de Portugal. Aí começa a contar o reinado aqui no Brasil, quando Dom Pedro I, então, é efetivamente então um novo rei aqui do Brasil. Por quê? Lá em Portugal tinha um novo rei, que era o pai dele, Dom João VI, e ele de fato então era o novo rei aqui no Brasil. Então o primeiro reinado é o Dom Pedro I, o período regencial que a gente vai estudar é quando Dom Pedro I volta para Portugal, e o segundo reinado é o Dom Pedro II, que a gente vai estudar ainda esse ano. E claro, o período regencial também, que nós vamos ainda estudar. Então vamos lá. O primeiro reinado, que é o que interessa para a gente na nossa aula de hoje, começou então com 2 rivalidades, tá? Que eram 2 grupos aí. Os portugueses, que vieram de Portugal para cá, e os brasileiros que estavam morando aqui no Brasil, descendentes de Portugal, com mistura de índio, africano, enfim. Então esses 2 grupos aqui começaram então a fazer uma disputa, mas não para tirar o Dom Pedro I do poder, que eu já adianto para vocês, mas sim para influenciar até mesmo a administração de Dom Pedro I aqui no Brasil. Então, um braço direito que o Dom Pedro I tinha aqui no Brasil era José Bonifácio de Andrada Silva, mas era braço direito mesmo, que ele poderia confiar e poderia estar dando aí, gente, qualquer menção à administração aqui no Brasil, e o José Bonifácio dava a opinião para o Dom Pedro I estar seguindo e fazendo uma boa administração. Esse nome para a gente aqui, Andrada, é muito familiar aqui na nossa região, principalmente na cidade de Barbacena. Nós temos aí os Andradas, que estão na política há muitos anos, e pode ter certeza que esse ano, como é ano eleitoral, eles vão estar novamente na política lá, mas já está no sangue, já está na raiz deles. O José Bonifácio de Andrada é sim parente dos Andradas aqui da cidade de Barbacena, para vocês terem uma noção. Então o sangue político deles lá não é de hoje. E quem seria esse José Bonifácio de Andrada? Qual que é a contribuição dele para o governo de Dom Pedro I? É justamente que a gente vai acompanhar nesse vídeo que eu separei para vocês, que é o Arquivo Confidencial, um histórico, né, da vida então do José Bonifácio de Andrada. Vamos conferir então esse vídeo que eu separei para vocês, que conta um pouco da história dele? Vamos acompanhar. Fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal. Independência ou morte! Independência ou morte! Por trás de grandes fatos, muitas vezes existem mentores intelectuais que a história deixa de mencionar. A independência do Brasil, por exemplo, aconteceu graças ao trabalho de um político culto, hábil e liberal, que abasteceu de ideias a campanha pela separação de Portugal. Esse mentor foi José Bonifácio de Andrada e Silva,
um dos homens públicos mais importantes do Império e um dos principais líderes da independência do Brasil. Ele apoiou Dom Pedro I desde o início de seu governo. Ele nasceu em 1763, na cidade de Santos, e aos 20 anos de idade foi estudar em Portugal. Formou-se em Direito, Filosofia e Mineralogia pela Universidade de Coimbra. Só retornou ao Brasil 36 anos depois, com o objetivo de descansar e de fugir da vida pública. Mas não conseguiu realizar sua vontade. Foi convencido pelos irmãos a disputar as eleições pela província de São Paulo. Tornou-se líder político e se elegeu para a bancada brasileira nas Cortes Constitucionais de Lisboa. Naquele momento, iniciou sua participação no processo de independência. Tornou-se ainda grão-mestre da Loja do Grande Oriente da Maçonaria e foi destituído por não ceder à pressão dos levantes pela independência. Ele achava que as iniciativas deveriam partir do governo. Fundou então o Apostolado, organização nos moldes da própria maçonaria, com a finalidade específica de promover a independência do Brasil. Por conta das ideias políticas de José Bonifácio, ele acaba se aproximando de Dom Pedro I. Por quê? José Bonifácio ele era um monarquista constitucional e defendia as ideias liberais. E isso agradava bastante Dom Pedro, que lhe deu um cargo no ministério. Esse cargo no ministério de Pedro, ainda regente, fez com que os dois se aproximassem cada vez mais e que levasse José Bonifácio a convencer Dom Pedro I a participar do processo de independência do Brasil. Com a convocação da Assembleia Constituinte de 1821 em Portugal, Dom Pedro deixou claro à coroa que iria governar o Brasil com autonomia. Começou a repelir certas exigências dos colonizadores, como a de retornar imediatamente a Portugal. E aí que desponta a figura de José Bonifácio. Ele, como participante da Junta de São Paulo em relação às cortes portuguesas, ele consegue coordenar os deputados paulistas e faz com que esses deputados paulistas entrem em acordo com outros deputados de outras províncias brasileiras e passem então a visualizar a possibilidade de tornar o Brasil independente. Os brasileiros passaram então a demonstrar apoio ao regente para que ele ficasse no reino e assim pudesse desenvolver o projeto de autonomia e de independência do Brasil. Bonifácio escreveu uma carta dura a Dom Pedro, determinante para sua decisão de separar o Brasil de Portugal. Nela, o patrono alertou que a revolução já estava armada e que, caso o príncipe partisse do país, iria ocorrer um banho de sangue. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal, nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. O desligamento de Portugal manteve a ordem e a unidade nacional, assim como o patrono idealizou. Ele queria um Brasil moderno e civilizado. Por isso, sugeriu o fim gradual da escravidão, a civilização dos índios, além de uma reforma agrária. Propôs também o povoamento do sertão brasileiro e a construção de uma capital no interior do país. Já velho, Bonifácio atendeu ao pedido do amigo e imperador para ser tutor de Dom Pedro II. Morreu em 1838, antes de atingir seu objetivo, a tranquilidade que buscara quando veio de Portugal. Por todo o seu trabalho no processo de independência, José Bonifácio é considerado um dos construtores do Brasil. E como vocês puderam acompanhar no vídeo aí, José Bonifácio ele era o braço direito de Dom Pedro I e ele pode ser considerado o articulador da separação do Brasil com Portugal. Ele que foi o mentor, né, que deu conselhos realmente ao Dom Pedro I para que fizesse então essa separação, essa independência do Brasil com relação a Portugal.
Muita gente pensa assim, mas se o Brasil fosse dependente de Portugal até os dias de hoje, como que seria? Claro, né, a gente seria talvez, né, um país que tivesse talvez mais destaque lá fora, né, com um olhar diferenciado com relação à violência, que a gente vê muito que o Brasil talvez tenha um filme queimado com relação a isso, talvez seria um país mais organizado, mas um país atrasado, né? Um país, quando ele é independente, ele caminha com as próprias pernas e ele se torna muito melhor do que um país que não tem a sua independência. E o fato do Dom Pedro ter feito isso para o Brasil fez com que o Brasil tivesse um deslanche, tivesse sua independência e pudesse sim caminhar então com as suas próprias pernas, tá? E essa tensão entre Portugal e Brasil vai aumentando a cada dia que passava. Cada dia que passava aqui no Brasil, né, a relação do Brasil com Portugal ia estremecendo e enfraquecendo. Lembrando que o pai dele estava administrando Portugal ainda, que era o Dom João VI. E ele aqui no Brasil administrando o nosso território, o Dom Pedro I, ok? Aí, a volta para ele estar de volta para Portugal foi iniciada. Por quê? A situação em Portugal já não estava mais legal. O pai dele, né, ele foi ficando fraco no poder e teve que sair do poder e o poder foi deixado de lado lá em Portugal. O que veio acontecer? A volta do príncipe regente para Portugal foi exigida. Quem era o príncipe regente? O Dom Pedro I. E chegou uma carta, uma carta aqui no Brasil, falando o seguinte, que ele tinha que imediatamente sair do Brasil e voltar para Portugal. E isso aí ganhou um nome. No dia 9 de janeiro de 1822, ganhou o nome como Dia do Fico. O que seria o Dia do Fico aí? Era uma petição, né? uma abaixo-assinado realmente, que a população do Brasil exigia que ele ficasse aqui no Brasil e não voltasse para Portugal. E ele, né, com aquela frase famosa, né, ele falou em bom som, que é para o bem de toda a nação brasileira, diga o povo que eu fico. E ficou realmente aqui no Brasil, e isso só ajudou o Brasil, então, depois caminhar para a sua independência. Vamos entender o Dia do Fico como que foi? Bem legal. Do Brasil às Nações Amigas em 1808, Dom João VI cria o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, a Academia Real Militar e realiza expedições pelo Rio Amazonas. Contudo, após a derrota de Napoleão, as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova Constituição. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Porém, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro diz a conhecida frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Acompanhe na NB. Aí, gente, diga ao povo que fico, e ele realmente ficou, né? O Dom Pedro, então, tomou algumas medidas após esse pronunciamento dele falando que ia ficar aqui no Brasil. E entre essas medidas que ele tomou foi o ministério, um ministério que ele nomeou o José Bonifácio, que era o braço direito dele, a expulsão das tropas portuguesas aqui do Brasil e uma nova Constituição. Então, logo depois desse Dia do Fico, foi essa exigência que ele voltasse para Portugal, ele mostrou mais bravura, ele mostrou mais poder aqui dentro do nosso território, tá bom? Bom, sobre a continuação desse desfecho aqui, nós vamos continuar na nossa próxima aula, isso mesmo. No nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós vamos continuar aí e vamos falar de fato como que ocorreu então a independência do Brasil, ok? Mas para a gente dar o pontapé inicial aqui da nossa aula, eu vou deixar que vocês copiem no caderno de vocês, nesse restinho de aula que a gente tem, o esquema da matéria nova. E peço para vocês mais uma vez, não deixem de mandar foto para mim, tá bom? Mandar foto para mim para que a gente possa estar aí registrando que realmente vocês aí aprenderam então, né? Aprenderam e fizeram então a atividade de hoje, que é copiar o esquema no caderno de vocês, ok? Bom, essa semana nós temos simulado, tá bom? Sexta-feira temos simulado e a matéria que vai cair no simulado de vocês é a vinda da família real para o Brasil e a independência do Brasil, que é essa matéria que a gente está estudando, tá bom? Não deixa de colocar em dia para estar estudando não, para que vocês possam aí ter um bom entendimento aí da matéria, ok? Bom, vou ficando por aqui e eu espero vocês então na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Então, bom restinho de aula, copia o esquema e me envia aí, ok? Até a próxima aula.